transmissão. Bom dia a todos. Estamos mais uma vez em uma reunião aqui de sábado, um projeto 224. Hoje a nossa convidada especial é a Jussara Pinto. Ela vai estar contando para a gente, né? Vamos estar conhecendo um pouco sobre ela. Ela já trabalha, né, com vendas e vai estar falando também sobre um coração ensinável, né? Ela fala que é a chave para desbloqueio. Então, seja muito bem-vinda, né, Sara? E vai ser muito bom aí estar conhecendo. Já, então a palavra é sua. Pode iniciar aí. Bom dia, pessoal. Olha, eu tô bem nervosa, sabia? Quando eu tava falando com o Marlon, né, que eu tava bem ansiosa, né, mas assim, né, confiante, né, na trajetória que eu tenho traçado, né, que eu tenho vivido, e feliz também, né, por fazer parte desse grupo, porque, por exemplo, como eu tava falando, eu sou de Manaus, né, aqui as coisas chegam depois. E, tipo assim, por exemplo, aqui, se eu quiser realmente estar na frequência, participar, eu tenho que acordar muito antes do que todo mundo, né? Bem de noite mesmo. E também é, não tem muitos eventos aqui, sabe, nesse sentido. Apesar de ser uma cidade grande, né, uma metrópole, né, a gente não vê muitos desses eventos assim, sabe? Tirando o método CIS, né, que sempre está acontecendo aqui, que inclusive está no meu projeto de fazer, né? Mas assim, eu tive a grata surpresa de conhecer o Pablo em setembro, né? Na época das eleições, acho que setembro, final de agosto, setembro, e eu ouvi por um acaso um vídeo dele no Instagram, e aí eu disse, né, que cara é esse? E comecei a ouvi-lo, né, e tenho vivido, eu acredito que foi uma continuidade de um processo que eu já vivia, que já estava ali vivenciando, e que ele foi a ferramenta usada por Deus para uma nova fase, sabe? Eu acredito assim que nós vivemos processos de transformação, né? Transformação na nossa vida. E eu me chamo Jussara Pinto, sou manauara da Gema, né? Nasci em Manaus, Amazonas. Já tive a oportunidade de conhecer outros lugares, né? Graças a Deus, eu não me encaixo naquela, naquela, naquele perfil de pessoas que nunca saíram, né, do seu lugar. Já tive a oportunidade de conhecer vários estados. É, Sou casada há 27 anos, com Sileno Pinto, né? Tenho dois filhos lindos que já estão no processo assim de sair de casa. Meu filho já saiu de casa, né? Mora em São Paulo, trabalha em São Paulo. E a minha filha terminou o curso de medicina faz 2 meses, né? E está nesse processo também de trabalhar fora, vem em casa uma vez por semana. E eu estou vivenciando assim uma nova fase, sabe? Uma nova fase com muitos aprendizados e novos desbloqueios, né? Todo dia. E sou serva, né, do Deus Altíssimo, filha do Criador, me reconheci. Eu sirvo ao Senhor desde que eu me entendo, né? Já andei por muitos lugares, dei muita cabeçada, mas ando mais firme com ele faz algum tempo, mas ainda não tinha essa percepção, sabe, de identidade e propósito, né? Eu sabia que tinha algo, né, um chamado diferente para a minha vida, algo que ardia no meu coração, mas eu era bloqueada demais, né, para entender todas essas coisas. Mas algo no meu coração, ele sempre me chamou, sabe? Que é o gostar de aprender, né? Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler. Eu era o tipo de
de pessoa, quando eu era adolescente, por exemplo, que eu emprestava livros, né? Não tinha condição de comprar livros, e conheciam, tinha um, antes, né? Tinha, não sei se vocês lembram, tinha o Círculo do Livro, né? E eu tinha uma amiga que ela, os pais dela assinavam isso, então todo mês chegava um livro diferente na casa dela e eu emprestava. Olha, quando tu terminar de ler, tu me empresta, né? Então eu emprestava e como eu tinha que entregar logo, eu lia nas madrugadas, né? Quando meu pai, dentro de a gente solteiro, né? Dentro de casa, meu pai era aquele tipo de pessoa muito rígida. E quando ele ia dormir, tinha que apagar as luzes, né? A única luz que ficava acesa era o banheiro, então eu ia para dentro do banheiro para ler. E para poder entregar o livro mais rápido para pegar outro, né? Então, assim, eu sempre tive esse desejo dentro de mim de aprender muito grande, de estudar, e e assim, né? Então eu vejo isso no meu coração, sabe? Na minha personalidade, né? De aprender, de curiosidade, né? Mas isso ficou, adormecido dentro de mim há muito tempo, né? Eu vejo assim que quando adolescente, eu até adolescente eu era assim. Mas a gente vai entrando naquela fase das perguntas e tudo da vida, né? E, e se perde no meio do caminho, né? Casei muito cedo, casei com 19 anos, tive filho muito cedo, né? E me voltei para minha família, completamente ali para a família. Estudei, fiz faculdade, pós-graduação e tal. Mas muitas e muitas coisas, apesar de atuar, por exemplo, na área de liderança, sempre me vi como uma pessoa muito firme, muito enérgica, é, de espírito de liderança, de estar na frente de equipes e tudo, né? Mas sempre faltava muitas coisas, porque era o tipo de pessoa que começava projetos e nunca terminava, né? Começava projetos e nunca terminava. É, era muito orgulhosa, né? Era o tipo de pessoa assim que não me dobrava, né? Não me dobrava. Não parece, né? Às vezes eu falo isso hoje para as pessoas, mas as pessoas dizem, nossa, não parece, mas era. Era o tipo de pessoa que não me dobrava, por me achar. E hoje eu vejo que isso era, né? Era um bloqueio por me achar, sempre estar me com a obrigação de me defender das pessoas, sempre achar que ia chegar alguém ali para tentar me humilhar, que eu era pequena, né, porque eu era pobre, porque meus pais, assim, meu pai era o tipo de pessoa que amanhecia o dia, né, para trabalhando para pagar uma escola. E, e então, assim, era muito orgulhosa, altiva, sabe? E acabava galgando espaços, né? No ramo, na vida profissional, tive lugares de liderança, mas assim, não havia crescimento, né? Não ganhava bons salários e tudo, mas não havia um desenvolvimento pessoal mesmo, assim, aquela sensação de você se sentir plena, né? De você se sentir, nossa, eu estou fazendo aquilo que eu vim para fazer e sempre buscando, né, muito essas respostas, passando muitos, como é que eu falo, muitos momentos de reflexão, né, de se perguntar, nossa, é só para isso mesmo? É só para isso? E, na verdade, não é, né? Não é só para isso. Somos pessoas vindas nessa vida com um propósito e eu fico pensando assim, é, como somos podados, né, para não vivê-lo, como somos travados para não vivê-los. E por que que eu entendi quando eu me ofereci, né, para trazer essa palavra aqui para a gente? Tenho sido muito, muito abençoada todas as vezes assim, né, que eu consigo entrar. Nossa, eu aprendo nos compartilhamentos que as pessoas fazem nos grupos, né? E eu disse assim, nossa, eu tenho algo para oferecer. Eu ainda não criei um produto digital, eu estou entrando, né, no digital, assim, começando a aprender ferramentas e muitas coisas. Eu digo, eu não tenho nada para oferecer nesse sentido ainda, mas eu tenho algo para oferecer de tudo aquilo que eu vivi da minha trajetória, né?
É aquilo que a gente aprende de não desprezar os pequenos começos e de não desprezar a sua história. Que tudo o que você vive, né, como o Pablo estava falando no Million, na segunda, tudo que você vive, cada percalço da sua história é um ingrediente para aquilo que você vai realizar, para aquilo que você vai fazer. Eu disse, então eu tenho algo para oferecer, né? E eu tenho certeza que esse assunto que eu vou trazer, né, que eu quero falar, foi um divisor de águas na minha vida. Porque se eu tivesse permanecido com o meu coração orgulhoso, eu não teria vivido o que eu tenho vivido de janeiro para cá, sabe? De setembro para cá, na verdade, né? No final do ano ali, eu fiz o SPR, que foi assim disruptivo, né, para minha mente, né, para a mentalidade mesmo, e tenho assim vivido, sabe, momentos assim de muita transformação pessoal, emocional, profissional, né, também, né, como o resultado, né, vai mudando num ritmo que poderia ser maior, poderia, né, poderia mesmo, mas é, eu tenho também aprendido a viver sem me culpar, né? Sem me culpar, prosseguindo dia após dia. Porque às vezes a gente entra naquela onda de culpa, ai, poxa, eu não consegui, ai, não li o livro da semana, poxa, né? Ai, eu não fiz isso, ai, eu não consegui fazer isso, tal. Mas se nós sabemos, quando nós entendemos quem somos e em quem estamos, né, que no caso é em Deus, a gente entende que não é a performance, né? Não é a performance, mas é a permanência, o permanecer, né? E por que que eu quis trazer coração ensinável? É, não sei se eu falei assim, de mim exatamente o que eu gostaria, tudo, né? Mas assim, eu sou formada também em administração de pessoas, sempre amei lidar com pessoas, né? Trabalhar com pessoas. Faz 18 anos que eu sou formada, né? Tenho 46, tenho 46 anos, é, com essa carinha de menina, né? Que não parece, mas tenho. E deixa eu ver aqui. Depois que comecei a andar nessa frequência, né, com esse povo, eu desbloqueei, assim, a questão do exercício físico, porque questão de cuidar do corpo também era sabe, aquela procrastinação que eu começava, fazia um mês, 2 meses, 3 meses, às vezes até parecia que ia, né, 6 meses, ficava ali, legal. Depois eu largava tudo de novo, sempre deixando projetos pelo meio do caminho, sabe? E é isso que é o ápice, assim, do que eu quero falar. Sempre deixando projetos pelo meio do caminho, sempre deixando para depois novos projetos. E eu acredito que uma chave, assim, que virou para que eu permanecesse, por exemplo, eu mudei minha alimentação, sabe? Muitas coisas, isso já vinha acontecendo comigo fazia algum tempo já, antes mesmo dessa caminhada com o Pablo. Mas entender que o meu corpo, ele é o processo, ele é o instrumento pelo qual eu vou viver essa jornada, eu vou cumprir o meu propósito, me faz pensar melhor, ser intencional no que eu como, né? Por exemplo, acordar cedo e fazer exercício, cuidar do espírito e cuidar do corpo, né? Todo dia eu e meu esposo, a gente vai para academia cedinho, 5h30, a gente está saindo de casa para ir para academia. E então, assim, isso desbloqueou, sabe? Quando eu entendi, é por isso que o Pablo ele fala muito sobre você entender o propósito, né? Quando eu entendi, por exemplo, o propósito do meu corpo, que é a ferramenta, é o instrumento que a minha alma, que o meu espírito vai usar nessa terra para eu viver o meu propósito, sabe? Fez com que eu olhasse para o meu corpo diferente. Então, eu quero ter saúde
para viver tudo que eu preciso viver, para viver tudo aquilo que eu quero viver. Então, eu quero estar mais leve para poder ir na velocidade que eu quero ir. Eu quero estar com a minha mente, né? Eu quero ter hormônios funcionando ali. E isso, assim, mudou tudo. Isso tem me trazido uma constância diferente, sabe? Às vezes eu ia dizer, não, eu vou fazer exercício, mas eu vou só 3 vezes por semana, né? Não, os médicos dizem que 3 vezes por semana já tá bom. E aí eu ficava inventando essas desculpas para mim mesmo, para não ser constante, sabe? É, consigo ser constante em tudo que eu quero, em tudo aquilo que eu me proponho a fazer? Ainda não. Eu estou buscando isso, né? Estou buscando isso, mas em algumas áreas, graças a Deus, né, a gente está prosseguindo. É, e por que eu coloquei esse tema do coração ensinável, a chave para o desbloqueio, para viver desbloqueios, né? Eu fiz uma apresentaçãozinha, Gil, dá para colocar? Como é que coloca? Lá sim, eu vou colocar aqui, vou habilitar você e você vai. Você está no notebook, né? No computador? Tô. Então, tem um botão verde que aparece embaixo, que é compartilhar tela, ou share screen, não sei se está. Ele é verde, está na Ué? parte de. Então, aparece um botão verde que é compartilhar tela, ou share screen. Não sei se está em inglês ou como que está aí. Deixa Ele eu ver ou aqui. está embaixo ou está por aí acima, não sabe se dá para mexer. Deixa Mas eu ele é ver. verde. Aí quando você apertar, né, vai aparecer. Não, só tem full screen aqui. Share screen. Ah, tá aqui, aparecendo. Isso. Tá. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu só ver aqui. Sim, estamos vendo. Estão vendo? Sim, perfeitamente. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Tá. Ó, essa daqui é a minha família, né? Meus filhos, meu esposo do meu lado é a minha filha mais velha, que ela é a menorzinha, e o meu filho caçula. Minha filha tem 27 anos, 26 anos, vai fazer 27, e o meu filho tem 25, né? É o que mora em São Paulo. Eu sou uma mãe realizada, sabe? Uma esposa realizada, né? Pela graça de Deus. E então, assim, por que que eu entendi que o coração ensinável, né, é a chave para a gente viver muitos desbloqueios? Porque o coração ensinável, ele tem algumas características, sabe, que às vezes a gente acaba desprezando, né? Que é o coração que ele está sempre disposto. O coração ensinável é o coração disposto, mas disposto a quê? Ele é disposto a receber, né? Receber instrução, receber correção e receber direção. Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos dispostos a isso. Por exemplo, às vezes você ouve algo e o ouvir, ele não te leva a uma ação, né? Você ouve uma ministração, você não faz nada com aquilo, você ouve, às vezes toca a emoção, né? Toca em algum lugar, e quando você sai, você deixa que aquilo passe. Ou às vezes você vai para uma palestra, você ouve algo que até mexe com você, né? Dá aquela acendidinha ali no coração, mas quando você sai, você não coloca em prática.
e aí aquilo se perde no meio de tantas outras informações que você recebeu, né? Mas o coração ensinável, que a Bíblia diz que nós devemos ter, né? E que o Pablo ele fala muito disso, né? E as pessoas que você vai ver que ministram sobre isso, como o Paulo Vieira, né? O Machado, né? Ele também fala disso, que nós precisamos cultivar um coração ensinável. É aquele coração que ele está sempre disposto, porque é entender que o outro ele tem algo que eu posso que, que, tipo assim, que eu preciso para minha jornada, para minha caminhada, muitas vezes para eu mudar de fase, para eu acessar algo que eu ainda não acessei, né? Para eu desbloquear às vezes um conhecimento que ainda não, sabe? É tipo assim, como se você tivesse com uma chave errada, né? E a chave certa está na mão do outro. Então, quando eu entendo isso, eu abro o meu coração para receber instrução, para receber correção, porque às vezes eu estou na trajetória errada, para receber direção, né? Porque às vezes a minha rota tá errada, o meu GPS está ligado, parece que está indo para o mesmo lugar, né? Para o lugar que eu quero ir, mas na verdade não. Então, como é que o coração ensinável, né? Qual é o poder da instrução, né? No coração ensinável. É, ele ama a instrução, ele ama aprender, né? A palavra de Deus, ela mostra, né? Por exemplo, Davi. Davi era aquele coração que ele se voltava para o Senhor todos os dias e ele pedia de Deus a instrução do dia, olhava para as coisas e aprendia, né? Você vai ver, por exemplo, o livro de Salmos, que ele fala da natureza, que ele fala até mesmo dos aprendizados e dos ensinos que os inimigos davam, né? Muitas vezes você vai receber instrução indireta daqueles que querem te prejudicar, daqueles que te resistem, né? Algo você aprende. Mas se nós estivermos com o nosso coração fechado para receber, né? Se o nosso coração for orgulhoso, como, né? Como nós vamos aprender? E eu coloquei lá no início, eu falei qua- esse defeito, né, que eu tinha, que era o orgulho, que Deus assim me quebrou muito, que eu acho que é exatamente para chamar atenção sobre isso, porque quando somos orgulhosos, quando cultivamos algo de orgulho, sabe, nós perdemos a oportunidade de ser instruído, né? Porque eu sempre vou me julgar, eu vou olhar para o outro, eu vou dizer assim, o que que essa pessoa tem para me dar? O que que essa pessoa tem para me oferecer? Né? Mas quando eu abro o meu coração para aprender, eu reconheço no outro que eu posso ser ensinado em muitos momentos, sabe? Então, assim, isso é uma chave, porque isso me leva a agir, nossa, por exemplo, algo que tem mudado a minha vida. Eu ouço uma instrução, eu vejo lá uma pessoa que chegou aonde eu quero chegar, né? Seja no emocional, seja no espiritual, seja no financeiro, seja nas realizações práticas. Eu vejo aquela pessoa, ela chegou ali, então aquela pessoa tem algo para me ensinar. E se ela dá uma instrução, eu vou validar aquilo. Como é que eu valido aquilo? Colocando em prática. Eu julgo como valiosa aquela instrução, né? E aí eu vou aprender de todo mundo? Não, eu vou aprender daquelas pessoas que estão na frequência que eu quero, né? E isso não necessariamente vai dizer que elas estão muito acima de mim, mas pessoas que estão crescendo, pessoas que desejam, né, chegar além. E isso é uma oportunidade para aprender, isso vai fazer com que eu mude sempre de nível, que a minha mente esteja cada vez mais aberta, né? O coração ensinável, ele nunca está satisfeita com aquilo que sabe, né? A gente vê, por exemplo, né, o Pablo e essas outras pessoas. Eu tenho ouvido né, muitas pessoas. E aí você vai ver que uma das características dessas pessoas, sabe, poderosas em palavras, né, é sempre estar aprendendo. A gente vai ver, por exemplo, Salomão, o homem mais sábio da terra, ele aprendia com tudo,
né? Ele olhava para a natureza e ele tirava um ensino daquilo. Ele olhava para o comportamento das pessoas e ele tirava um ensino daquilo. Ele olhava para os acontecimentos do seu momento ali, da sua era, e ele tirava um ensinamento daquilo. E ele não só tirava uma instrução, mas ele também passava. Tanto é que ele, né, deixou os provérbios, né, para que aquele conhecimento não se perdesse. E aí eu até citei aqui alguns provérbios, né, que diz assim: ouçam a minha instrução e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias. Isso é a sabedoria falando, né? Esperando, esperando por instrução na entrada da minha casa. Então, assim, o quanto o meu coração, né, o quanto o nosso coração está disposto a aprender, sabe? O quanto, quando eu ouço alguém, qual é a posição do meu coração? Eu quero verdadeiramente ouvir o que aquela pessoa está falando ou eu já entro com julgamento, sabe? Eu quero contar uma experiência, um testemunho, né? Que assim, antes eu ouvia algumas pessoas e o meu comportamento era assim, ó. Ah, já quer vender. Essa pessoa, tá enganando. É o besta, né? Besta é quem ouve. E sabe, e quando eu purifiquei o meu coração, né, das más intenções, porque as más intenções elas estão em nós, né? E eu procurei colher do outro aquilo que ele estava passando, né? Eu não vou comprar o produto que ele está me vendendo, mas eu vou tomar, né? Eu vou adquirir conhecimento que ele está passando. E, gente, isso muda tudo, sabe? Isso muda tudo, isso tira o peso do coração, sabe? Isso tira aquela. Te tira do lugar de juiz, né, do outro, sabe? E você cresce num aprendizado, assim, que você diz assim, nossa, realmente eu tirei algo dessa instrução, eu tirei algo desse momento aqui, isso virou uma chave na minha cabeça, sabe? Então, assim, o coração ensinável, né? Que ele está disposto sempre a ser instruído, né? Por exemplo, a gente aqui está disposto a receber algo de alguém, né? Nenhum de nós aqui somos grandes players, né, do mercado aí, né? Ainda não, é, mas a gente se dispõe a ouvir, né? A ouvir, a receber algo, isso é o coração ensinável, sabe? E eu vejo assim que é isso que falta, porque queremos já começar grande, né? Queremos começar gigantes, e aí a gente não quer se curvar a ninguém, né? E aí como é que vai se curvar a Deus, né? Como é que vai ouvir propósito de Deus? Não vai, né? E o coração ensinável está disposto a ser corrigido, a ser corrigido. Será quantas pessoas eu tenho na minha vida, ou você tem na sua vida, que você aceita que elas digam, olha, eu acho que não é por aí, acho que não é por aí. Porque às vezes no afã de querer chegar, de querer fazer, de querer acontecer, a gente erra muito, a gente erra muito, né? Por exemplo, eu vivo uma situação de resistência dentro da minha casa às experiências que eu estou vivendo, né? O meu esposo, por exemplo, ele não me acompanha e eu vivo uma resistência muito grande, né? Mas eu escolhi me submeter. Me submeter e parar de crescer? Não. Me submeter para não gerar uma ruptura na minha família, porque, antes de tudo, eu sei o valor que a minha família tem, né? Então, assim, por exemplo, às vezes eu digo, eu gostaria de participar de tal situação, de tal evento. Aí ele, não, né? Não dá agora e tal, e coloca o motivo dele. E aí eu entendo, eu digo, não, eu vou continuar. Como a gente ouve, né? Eu preciso dar resultado. Eu preciso mostrar que não é só mais um projeto que eu vou deixar engavetado lá. Não é só mais um projeto que eu vou andar, andar, andar e depois esquecer ele no meio do caminho, né? Então, assim, ter o coração disposto a ser corrigido, a ser instruído, a ser corrigido.
e também entender que o outro, ele não quer te paralisar. O outro, quando existe uma resistência, o objetivo dele, principalmente se há amor, né, não é te desprezar ou desprezar o que você está vivendo. Não, é porque ele ainda não acessou a frequência que você acessou, ele não acessou a instrução que você acessou. E, 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 e se deixar ser corrigido, né, muda, sabe? Muda até mesmo a disposição do outro a nosso respeito, sabe? Eu vejo isso, né? Eu fico aprendendo, sabe? Procurando ferramentas de como lidar melhor dentro da minha casa com isso. E isso tem mudado assim devagarinho, as coisas vão mudando, né? E aí ele até diz aqui em Provérbios 12, diz assim, ó, para aprender é preciso amar a disciplina, né? E é estupidez odiar a repreensão. E nós precisamos de pessoas que nos corrijam. A palavra de Deus diz que Deus, ele ama, ele é como um pai que ama, né? E corrige o filho que ama. E a última parte, né? Que o coração ensinável, ele está disposto a receber direção, porque às vezes a gente acha que o caminho que a gente trilhou, é o caminho que pronto, tá top, não precisa de nenhuma correção, de nenhuma instrução, que pronto, eu vou seguir aqui com dureza, né? E eu vou alcançar o que eu quero, mas muitas vezes eu estou indo numa rota errada. Muitas e muitas vezes eu estou indo numa rota errada. Quantas vezes eu já me vi assim, tomando decisões que se eu tivesse ouvido o conselho lá atrás, eu não teria caído em buracos que eu caí, né? Que se eu tivesse ouvido um conselho lá atrás de uma direção, eu não teria vivido o que eu vivi. Mas hoje o meu coração ele é disposto a pesar, sabe? Um conselho, uma direção que me orientam, né? Por exemplo, eu estou há pouco tempo, eu mesmo, né, pelo meu CPF, criei o CNPJ e empreendendo. E o meu esposo, ele já tem uma caminhada muito maior nisso, então sempre ele chega e me diz, olha, Sara, eu acho que é por aqui, né? Olha, eu acho que é assim. Então eu peso. Às vezes eu estou ali no afã e não, eu vou fazer assim, tal, não sei o que. Ele diz, olha, não, eu acho que deveria, né, fazer mais ou menos assim e tal. E eu já vou ali e recebo essa orientação. E isso tem mudado muito, sabe? Muito, muito meu coração. E ele diz assim, né, lá em Provérbios, portanto, siga os passos dos bons e permaneça no caminho dos justos, pois os retos viverão na terra e os íntegros permanecerão. Aí ele fala aqui, ó, que na multidão de conselhos há segurança. Então, eu estou disposta a receber uma direção, eu estou disposta a receber uma instrução, eu estou disposta a receber uma correção. O meu coração, ele está nisso, né? Porque senão eu vou só ouvir, ouvir e nada vai acontecer. E por que que eu preciso ter essas instruções no meu coração? Por que que eu preciso ter isso no meu coração dessa forma ensinável? Porque só assim eu vou colocar em prática o que eu ouço, né? Por exemplo, ou no pior ano, que eu acredito que é a mentoria que a maioria de nós está, né? A gente ouve muitas instruções ali, mas, assim, temos colocado em prática? Temos verdadeiramente colocado em prática? Por exemplo, no início do ano, e essa é a foto, né, que eu escolhi para trazer a representação de desbloqueios, esse momento aí era um momento assim, que eu estava vivendo algo muito, muito forte na minha vida, é, porque você ouve, né, aquela instrução, ou aquela correção, ou aquela direção, e você escolhe aplicar, sabe? Você escolhe testar, né? Você diz assim, nossa, a pessoa tá dando essa orientação aqui. Ela chegou aonde eu gostaria de chegar. Então, por que que eu não vou dar crédito para isso? Né? Eu vou testar, eu vou colocar em prática. E sabe? E aí quando você se rende a isso, quando você é humilde para colocar, sabe? Às vezes pequenas coisas, gente, coisas muito pequenas, sabe? E você coloca em prática, aí
você vive a experiência que de repente aquela pessoa viveu e por isso que por isso que ela está dando esse conselho, né? E aí eu quero contar uma experiência sobre o que eu vivi nesse dia 4 de janeiro, né? A gente estava ali começando o pior ano, e aí o Pablo ele tinha dado aquele conselho de você fazer aquela higienização. Eu não sei se vocês fizeram, sabe? Que é olhar para dentro da sua casa, né? Ver o que o que você não usa, tirar, né? Tirar aquela tralha, né? De dentro da sua casa. E aí um dia eu cheguei da academia e tava ali, gente, e eu fui levada um depósito que tem assim na minha casa, sabe? Parte de trás da minha casa. E eu lembrei, né, que eu tinha essa tarefa para cumprir poxa vida, eu já tinha feito algumas coisas dentro de casa, já tinha tirado, devolvido muita coisa, sabe? Assim, quando você vai parar para fazer isso, parece, por isso que eu digo, parece pequeno. Mas, por exemplo, eu tinha um monte de louça que não era minha, que não me pertencia, livros que eu tinha emprestado e não tinha devolvido, sabe? Coisas que estavam guardadas há muito tempo e eu não usava. E eu comecei, assim, o que estava parado, eu comecei a vender. E eu fiz um bom dinheiro, gente. Olha, nessa situação, assim, o resultado disso tudo, eu fiz, eu acho que uns 7.000, assim, de coisas que eu tinha em casa e eu botei para vender. Comecei a vender no OLX um monte de coisa, né? E fiz um bom dinheiro. E aí, nesse dia, eu fui para esse depósito atrás. E eu comecei a tirar a tralha de lá, coisas que eram minhas, coisas que eu tinha colocado lá, sabe? E aí, fazendo isso, o que foi que eu percebi, né? O que foi que eu vivi ali? Eu percebi que aquele lugar, ele tinha se tornado um depósito dos meus planos, sabe? Daqueles planos que eu dava início, mas eu desistia deles. Projetos. Ah, eu tinha iniciado um negócio de decoração de festa. Aí fiz algumas coisas, não quero mais, né? Ou não tinha coragem o suficiente para dar andamento. Aí botei um monte de coisa lá. Ah, é, outro projeto. Não deu certo, né? Na minha cabeça não tinha dado certo. E coloquei lá. E quando eu vi aquela sala, gente, você tem ideia, minha garagem da minha casa ela é bem longa, assim, sabe? Dá para 3 carros, 3, 4 carros. E quando eu comecei a tirar tralha, tira tralha, tira tralha, tira tralha de lá, a lateral da minha garagem, assim, estava cheia de coisa. Então, eu vi, assim, anos, né, de uma vida toda guardada, sabe? Em depósitos, né? Porque covarde demais para continuar muitos projetos. E, e assim, eu só fui colocar em prática uma tarefa, né? Eu fui colocar em prática uma tarefa e vivi um desbloqueio ali. E naquele dia eu comecei a tirar coisas, joguei um monte de coisa fora e decidi naquele dia, eu fiz um vídeo dessas coisas, tá lá, e porque eu decidi que nunca mais, que aquele lugar ele ia ser transformado, né? Porque a aparência dele é bem feia, assim, e aquele lugar, ele nunca mais ele ia ser um lugar de depósito dos meus planos parados, né? Que eu nunca mais ia colocar nada ali. E eu assim, eu declarei que eu ia transformar aquele ambiente. E assim, desde aquele dia, queridos, sabe, quando eu coloco para fazer algo na mão, eu tenho dito assim, não, se isso não faz mais sentido, né, eu só vou parar algo se isso não realmente eu entender que isso não faz mais sentido para minha jornada. E eu não vou ter vergonha mais das coisas que eu parei, porque eu parei, eu escolhi parar e não abandonei, sabe? Então, assim, você ouve, você dá crédito para aquilo que você ouve e você escolhe colocar em prática, sabe? Você escolhe, você coloca em prática. Então, assim, por exemplo, a gente está em setembro, né? Passaram aí 9 meses de pior ano, toda semana uma tarefa, toda semana um jejum, toda semana um livro, toda semana um aprendizado. Quanto disso nós temos dado crédito para testar, né? E transbordar.
Porque, por exemplo, isso que eu vivi, eu fui levar para uma amiga que estava numa depressão, tô vivendo de remédios, e um dia eu cheguei com ela, e eu senti que eu tinha que falar com ela, queridos, assim, né, eu já resumindo, assim, eu conversei com ela ali, falei para ela tudo que eu estava vivendo, e ela deu crédito para minha palavra, e desde então, queridos, ela não toma mais remédio para dormir, né? Tá vivendo ali uma virada de chave também, se valorizando, se priorizando, sabe? Tudo porque eu escolhi cumprir uma tarefa. E eu vi ali o valor de uma tarefa, o valor de você dar crédito para algo. Não sei se essa pessoa ela viveu o que eu quero viver, se ela chegou nos lugares aonde eu quero chegar, se ela vive as experiências que eu quero viver. Então, se ela diz assim, olha, faz isso, faz assim, então eu vou dar crédito. Talvez eu não consiga cumprir a altura daquilo que ela hoje faz, né? Mas eu vou dar crédito. Por exemplo, sobre a questão de ir num restaurante, sabe? E você se vê, né? Vai lá, senta naquele ambiente. Eu fiz isso. Isso muda a cabeça da gente, sabe? Porque às vezes a questão do merecimento, né? De você se premiar, sabe? Não, eu não vou comer tal coisa até que eu cumpra tal atividade, né? É, esse negócio de procrastinar a gente, de abandonar projetos. Quantos livros, sabe? Eu amo ler, mas quantos e quantos livros eu começava e parava no primeiro, segundo capítulo. E hoje, assim, eu tenho lido muito, 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 né? Então, assim, testar, sabe? E aí, né, quais são os resultados que isso trouxe para mim? A minha autoimagem, né, totalmente transformada, porque as minhas redes sociais era só para olhar a vida dos outros, e hoje eu faço história, eu faço live, eu tenho um grupo, né, onde eu transbordo ali para o meu pessoal, assim, para as pessoas que eu conheço, sabe? São muitas mudanças emocionais, físicas, sabe? Espiritual, assim, sem conta, né? Sem conta. Eu achava que eu era íntima do Pai e eu vejo hoje muito, muito mais, sabe? Muito mais firme essas percepções, né? Assim, tem sido algo assim grande, né? Eu vivia me escondendo, sabe? Hoje eu estou empreendendo, né? Gerando novas conexões, por exemplo, gente, eu nunca estaria aqui. Eu poderia até estar com a câmera fechada, com o microfone fechado, escondido, sabe? Ou só ouvindo, né? Só sendo uma espectadora da vida das outras pessoas, né? E hoje não, hoje eu digo, não, eu tenho algo para fazer, eu tenho algo para falar, eu tenho uma mensagem dentro de mim, né? E, por exemplo, hoje na minha loja, né, eu atendo mulheres, né? Eu trabalho com roupa, mas eu tenho a oportunidade de tocar outras pessoas ali, sabe? E já estou com novos projetos, né, de fazer outras, né, de trazer outros resultados, sabe? E isso tudo porque eu escolhi aprender diariamente, diariamente. Já quero a próxima tarefa no sentido de viver, de experimentar o que aquilo vai trazer para mim, sabe? Então é sobre isso. Falo muito, gente, eu falo muito quando eu começo, né? Então, assim, o coração ensinável, ele tem poder, sabe, de fazer com que a gente viva aquilo que a gente não viveu ainda, de experimentar coisas que a gente não experimentou, mas para isso a gente precisa dar crédito, crédito, né, para o outro que se dispõe a ensinar, né? Porque um dia nós vamos estar nessa posição também. É isso, Gil. Muito bom, Jussara. Vamos então agora para passar para perguntas. Você pode parar o compartilhamento, por favor? Do... Deixa só eu. Como é que sai, Gil? Peraí. Ah, já. Vou parar aqui. Parei. Então, vou começar com a primeira pergunta. Então, Jussara, você trabalha com vendas? É isso mesmo? Meu esposo, ele tem uma loja de joia
já há 26 anos, 27 anos já, né? E eu trabalhei muito tempo com ele. Aí hoje eu trabalho, tenho uma loja de roupa, tá com 4 meses a loja, mas assim, com a plena convicção de que talvez ela não dure muito tempo, porque o meu projeto real, ele é em outra área, ele é na área de consultoria mesmo, mas assim, eu fui seguindo um fluxo que eu já estava trabalhando antes, né? Estava no informal, e aí só formalizei tudo. E aí hoje eu estou trabalhando nas vendas, mas tipo assim, é algo pelo qual eu sou responsável, né? Eu vejo isso como uma lição assim de não estar mais atrás de outra pessoa, sabe? De ser protagonista. Ah, sim. Pessoal, mais alguma pergunta aí para a Jussara? Um comentário? E essa loja de roupa, ela tá em algum nicho ou ela, tipo, como é que Roupa funciona? feminina. Ah, Eu atendo mulheres. Aí, porque aí também eu faço consultoria, né, de moda e estilo. Por exemplo, eu oriento as mulheres sobre autoestima, sobre autoimagem. E aí eu vejo o negócio já indo mais para esse lado, sabe? As pessoas já chegam na loja querendo mais esse serviço, né? Estou fazendo mentoria também nessa área, que é a área onde eu principalmente fui desbloqueada, sabe? De você se olhar e se ver com valor, né? Se ver preciosa, se ver bela, né? E isso, assim, tem sido disruptivo mesmo. legal. Tô vendo aqui no Instagram. Use Look by Sara, né? Isso. Ah, Look by Sara. Muito bom. A Jax, pode falar, Jackson. Eu não estou ouvindo o que o Jackson está falando. Não tá saindo som, Jackson, não sei por quê. Oh, Melhorou agora? agora foi. Agora, É porque tudo bem, mas vamos lá. É, gostei muito do que eu ouvi hoje aqui, muito interessante. É, realmente, a gente tem que estar aqui ouvindo, né, para realmente não deixar morrer essa semente do coração ensinável que você falou, né? Porque às vezes a gente fica naquela gana de fazer, fazer, fazer e esquece que dá para fazer, mas tem que estar aberto para aprender, né? Eu ouvi a sua trajetória e eu fiquei no final, né? Na hora que você falou assim, não, eu estou fazendo a loja e eu não sei se ela vai durar, mas eu tenho aprendido, né, que a gente é uma somatória, porque o é, sucesso está na somatória de atividades, né? E venda é uma coisa que não é, que acho que tem que ser o carro-chefe. Então, sim, talvez colocar as pessoas para tocar essa loja e você seguir na sua área de consultoria, né? é Porque eu verdade. eu vejo que o meu propósito. Porque quando olho para o meu propósito, eu vejo mais de um. Eu vejo a vontade de fazer várias coisas. Daí eu falo, não, eu vou escolher uma só. Não, eu acho que eu posso escolher um carro-chefe e as outras vão seguindo, né? Porque a área de Sim, venda é uma área muito disruptiva, né? É incrível, né? Eu gostei é. muito de ouvi-la, de verdade. Anotei algumas coisas aqui que eu vou ter que reler para assimilar com esse coração ensinável que você falou. Eu gostei Amém. demais. Você somou bastante. Muito obrigado, viu? Obrigada. Acho que eu tô sozinha.
Oi, Jussara, é a Cláudia. Obrigada aí pelo transbordo. Nossa, foi fantástico. E você não está sozinha na procrastinação, tá? Todos nós procrastinamos em algum momento. Eu também achava que era só eu. E esses dias eu ouvi uma pessoa palestrando e é que eu estou cansada. A minha gripe está difícil. E ela falou assim, confesso para você que eu já parei muitos projetos na minha vida e, e sempre tem carrega essa, uma espécie de culpa mesmo, né? Porque eu estou sempre procrastinando, porque eu paro. Então, eu queria dizer para você que você não está sozinha nisso, que é um momento realmente, assim, se nós estamos aqui para refletir sobre isso e fazer a diferença daqui para lá. A pergunta que eu ia fazer para você era em que área você ia fazer a consultoria, né? Aí você acabou respondendo que é na área de imagem, né? Isso. E Por enquanto, né, imagem, moda e estilo, né? Que, tipo assim, eu ensino, eu oriento as pessoas, as mulheres, né, sobre o formato do corpo, sobre o modelo de roupa que valoriza, sobre a mensagem que quer passar, porque tudo comunica, né? A nossa postura, né? O nosso vestir, o nosso andar, sobre a autoridade, né, que passa. E aí, nessa área aí. você já viu falar de um curso chamado visagismo? Você já viu falar sobre uma matéria de visagismo? Ah, Sim, legal. estou Ah, fazendo, legal. inclusive. É, Estou estudando, me especializando mais. legal. Obrigada. É, e queria dizer para você que até hoje eu não fiz a atividade da limpeza, tá? E Ah, é, eu tenho um guarda-roupa que tenho roupas da época ainda que eu trabalhava. Você falando, você me trouxe à tona, assim, parece que eu tenho a impressão que eu vou voltar a ser aquela de cabelão longo, que calçava salto não sei quanto, mas não vai mais voltar. E eu não, tenho me cobrado que tem peças ainda no guarda-roupa daquela época que eu não vou usar mais. E olha, ficou a dica, obrigado, porque essa semana eu vou começar a fazer isso, vou tirar tudo. faz uma venda de garagem. E, Verdade. gente, olha, quando você põe no coração, eu propus no meu coração que eu ia vender tudo aquilo, que eu não ia, já bastava o prejuízo de, tipo assim, porque tudo era um investimento, né? Eu tinha botado dinheiro ali. E aí eu consegui vender tudo, não fiquei com nada. Às vezes as pessoas me procuram, e o pior, como eu não trabalhava, o pessoal ficava, aí tu me empresta isso, tu me empresta, né? Eu digo, não tenho mais nada. Eu vendi tudo, eu fiz dinheiro com tudo, sabe? E sobre essa questão da gente guardar as coisas, é que, tipo assim, você vai vivendo uma jornada que aquilo ali não serve mais para você. Você não é mais aquela pessoa que vestia Sim. aquela roupa, né, para aquele momento. Então, assim, se desfaz e deixa o novo vir, sabe? É maravilhoso. Obrigada, obrigada mesmo. E depois eu chamo você lá para conhecer nosso projeto, né, que você está contribuindo aí com a gente. Bom dia, Tá bom. gente. Obrigada. Você vai Posso fazer a dividir? pergunta rapidinho, que eu vou ter que sair? Ah, pode falar, então. Rapidão. Primeiramente, parabéns aí. Foi um transbordo realmente que a Cláudia colocou aí. Isso marcou muito, que é a parte da limpeza, da gente se desprender daquelas coisas que ficam ali travado, né, no meio do caminho. E, e assim, como a sua família, os seus filhos, o seu marido, ele te vê hoje após esse período de transformação? Você chegou a identificar alguma coisa nesse sentido? Eu acredito que é assim, eu acredito que meu esposo, ele está assustado, né?
O meu esposo está assustado. Meus filhos amaram, sabe? Quando eu estive em São Paulo, da penúltima vez, e eu fui conversar com meu filho, né? E eu fui exatamente fazer aquilo assim, de liberar ele, né? Eu digo, meu filho, eu libero você para você prosperar, para você ser grande nessa terra e passar, né? Tudo que eu vivia. Aí ele ficava me olhando assim, né? Ele disse, poxa, mãe. E assim, mas eu feliz, sabe? E a minha filha também, assim, super me apoia, né? Vai lá, mãe, né? E tal. Quando eu estava em São Paulo, eu disse, eu vou correr, eu vou lá para a corrida do pior ano, né? E tal. Aí ela, vai, mãe, vai, né? Então, assim, eles me estimulam. O meu esposo, eu acho que ele está assustado, sabe? Porque eu sempre fui aquela pessoa, pelo bloqueio de autoimagem, que eu dependia muito do estímulo dele para tudo. Tipo, gente, para tudo mesmo. Era uma relação que hoje eu vejo era muito pesada para a parte dele, sabe? Colocava sobre ele muito peso. Tipo assim, eu só fazia academia se ele me estimulasse. Eu só ia estudar se ele me estimulasse. Eu só fazia se ele me estimulasse. Então, hoje não. Hoje eu tenho independência, né? E isso assusta. Então, é por isso que eu entendi que eu preciso dar o resultado, né? Mostrar que não é um fogo de palha, que é uma transformação de dentro para fora, né? Para que ele sinta o desejo também de caminhar junto. Sensacional, Jussara. Deus abençoe a sua caminhada aí. Bora junto aí, Obrigada. prosperar aí. Gente, eu vou lá que eu Vamos. preciso sair. Tamo junto aí. Bom Fiquem com dia. Deus. Ótimo final de semana aí. Tchau, Tchau. Ricardo. Você pode... Oi, bom dia a todos. Bom Na dia. verdade, eu tenho uma confirmação, né? E um testemunho que é semelhante ao seu, que, aliás, é sobre a procrastinação também, que a Cláudia falou aí. Na minha opinião, procrastinação todo ser humano tem, né? Um pouco, ou numa área da vida, pelo menos. E, então, não é um privilégio, né, de um nem de outro. Aliás, é o que o Pablo mais afirma nas mentorias dele, né? Se você quer mudar seu resultado, você tem que mudar sempre a sua atitude, ou seja, parar de adiar aquilo que você tem que fazer de novo, né? E não fazer só a sua rotina e mudar. Isso é uma coisa, né? Minha opinião corroborando com a sua. Só a minha pergunta na verdade não é uma pergunta, eu queria a sua opinião. Você falou aí da tríade, né? Que é o ouvir, o... Testar, Oi? testar, Isso, ouvir, testar e testar e transbordar. transbordar. Tinha dado branco aí no testar. Com que frequência você tem feito isso? Ou se em diferentes áreas a frequência é diferente? Você faz isso diariamente? É só essa a minha pergunta, eu queria a sua opinião sobre isso. Porque isso é que faz a gente parar de procrastinar, né? Eu sempre que eu consigo, que eu posso, né? Tipo assim, a minha disposição é sempre testar. Por exemplo, eu ouço uma palestra que diz, olha, né? Por exemplo, tome banho natural, vá lá, tome banho. Aqui em Manaus, por exemplo, a gente está passando 38 graus, né? Então, o natural é água quente, gente, né? O Nossa. tempo todo água quente, né? Mas assim, quando tá chovendo, fica frio, muito gelado, e aí eu acordo 5 horas da manhã. Eu digo, gente, tem algum resultado nisso, então eu vou fazer. E é isso, sabe? Então, assim, não brigue, não fique brigando. Um dia desse eu estava ouvindo a Carol falando sobre dentro de casa, porque eu tenho a minha personalidade, gente, é muito forte, sabe? Tipo assim, eu querer me impor muito, né? Então, assim, eu tenho freado isso. Eu digo, não, eu quero um resultado, eu quero meu marido andando comigo. E eu resisti-lo, porque ele me resiste, não vai trazer o que eu quero. Então, eu tenho ido para trás. Isso é colocar em prática. Então, tipo assim, colocando em prática o tempo todo, né? Ser intencional. Eu acho que o que faz a gente testar é a gente estar intencionalmente, sabe? Eu ouvir aquilo e não é só anotar e fazer, mas é guardar aquilo aqui e na oportunidade que eu tenho durante o dia, não, eu vou aplicar. E aí, quando eu estar com alguém e eu perceber, não, agora eu posso transbordar essa experiência que eu tive, o resultado que eu tive, né? Então, assim, tá
O Pablo falou muito sobre isso essa semana, sobre você sair do automático, sabe? Gente, eu já dirigi no automático. Eu trabalhava numa fábrica e todos os dias eu ia para aquele mesmo endereço. Um dia eu já estava, eu saí dessa fábrica, eu tinha sido demitida, e quando eu me vi, eu estava indo no centro da cidade, quando eu me vi, eu estava dirigindo para aquele lugar, né? Quer dizer, isso é viver no automático. Então, quando a gente sai do automático, a gente diz, não, eu vou testar o que eu ouvi, né? Eu vou ouvir, eu vou testar e eu vou transbordar. E aí eu acho que eu já estou, né, fazendo isso no natural, não no automático, mas no natural. Eu ouço, aí eu digo, nossa, eu acredito que isso vai trazer um bom resultado para aquilo que eu quero, para onde eu quero chegar. Então, eu fico esperando a oportunidade de colocar aquilo em prática, né? Quando eu coloco em prática, eu vejo, né? Aí eu, nossa, verdade, né? Acontece. Aí eu já vou esperar a oportunidade, né? Ficar atenta com a oportunidade de transbordar aquilo, né? E tem sido assim. A frequência varia, né? Sim. A gente vê acontecer muitas mudanças, principalmente mentais na gente, né? Quando a gente vê, a gente passa por algum ambiente, principalmente se a gente passa por um ambiente antigo, né? Que a gente já passou, a gente percebe que a gente já mudou nossa mentalidade, né? Isso é muito bom. Obrigado. Verdade. Muito obrigado pela resposta. Tudo de bom. Obrigada. Frederico, Bom dia a todos aí. Parabéns pelo transbordo e pela quebra aí, pela disrupção, que você tinha uma necessidade de aprovação do seu marido. Muito. Então, agora você venceu isso. Essa semana mesmo, li um livro, Hábitos Atômicos. São pequenas coisas que você vai fazendo que a chave vai virando. Então, Sim. não seria nenhuma pergunta. Eu indicaria esse livro para você começar a fazer pequenas mudanças que vai te levar a mudar. E procrastinação, todo mundo procrastina. Isso aí é inerente do ser humano. O corpo humano quer ficar parado. E se a mente não domina o corpo, vem mais um dia de luta. Obrigado aí pela sua... Agora virei mais motorista do que... Se não fizer, se eu deixar de procrastinar, fazer o que eu tenho que fazer, eu que tenho que fazer, entendeu? Então, a sua vida você tem que seguir e fazer, traçar não vai ser uma reta. Você vai ter altos e baixos. O importante é você fazer. Verdade. É o que eu tenho feito. Se você não faz, ninguém vai fazer por você. Verdade. Parabéns aí pelo transbordo. Obrigada. E pela virada de chave, né? Porque sair da inércia que é o mais difícil. Depois que você sai e começa a ver um horizonte na frente, você chega lá. O movimento, né? Não ficar parado, né? Não esperar pelo próximo. Aí comecei a fazer atividade física, comecei a tomar banho gelado, que eu já tomo há 6 anos já. E pequenos hábitos que você vai fazer que vai te virar a chave, vai fazer você crescer e vai fazer você evoluir, vai fazer você buscar novas coisas. Mas procrastinação todo mundo faz. Aí depende de você administrar esse tempo aí e a carga que você vai impor, né? A velocidade é você que escolhe, né? É isso aí. Nem sempre vai ser a velocidade que você está querendo fazer. Mas o importante é fazer. Sim. Então tá bom. Bom dia para todos aí. Bom dia. Hoje, postei lá vai ter uma live lá do mestre lá, o Oliver Velez. Se alguém se interessar em todo conhecimento é bom. Tá bom? E depois vamos marcar aí o Cláudia e o Alex também, que tá tarefado, né, muito bom dia. Deixa eu falar agora. Chega, já falou muito. Vai pilotar, vai.
Bom dia, Jussara. Parabéns, querida. Olha, é um prazer ter você aqui. E eu tenho acompanhado muito aí o seu trabalho, porque eu tenho uma prima que é de segundo grau aqui da minha mãe, que chama Jussara também. Então, às vezes eu acho que é ela, aí eu vejo que é você, e eu falo, puxa vida, eu tenho acompanhado aí o seu trabalho, é muito bacana. Eu fico muito feliz, né? E a Cláudia vai ficar mais ainda, porque a gente está vendo que as mulheres estão se levantando um pouco aí, fazendo, né? Não é só o Clube do Bolinha aqui, né? Que parece o Clube do Bolinha. E eu acho isso muito legal. Olha lá, olha lá, olha lá. Até a Keila também já está aí e tal. Então, eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque as mulheres sempre ficam, às vezes, meio acanhadas num grupo aí de machões que nem tem aqui, entendeu? Mas é só farra. Você olha para a cara do Delcio ali, do Gil, do Jaques, do JB mais ou menos. Mas o Frederico fala que não, mas é pau mandado também. Ele faz tudo que a mulher manda. E eles falam que não, mas tudo bem. Eu aqui, quem manda sou eu. A minha mulher fala, vai lavar a louça. Se não der o pano de prato, eu não enxugo. Entendeu? Então é mais ou menos assim, entendeu? E eu acho que isso é muito bacana. E eu gostei da sua mentoria aí que você está falando, porque eu acho que é uma área muito necessária para as mulheres. E eu acho que você tem que realmente tocar o pé aí, ó, junto com a Cláudia aí, a Raquel Marquezine também está fazendo um bom trabalho, e a Keila também, eu sei que ela faz um trabalho aí. Eu acho que tem que juntar essa mulherada aí e tocar o terror aí. E parabéns aí, a partir de abril você começou a tocar mais aí, né? Quase todo dia fazendo live, tudo. Não desiste não, não desiste não, porque as mulheres precisam de outras mulheres para puxar, entendeu? Porque às vezes é muito difícil, tem muito bloqueio, tem muito essa questão da aceitação, tal. Não que os homens não tenham, tem também, mas é que as mulheres elas acabam. Ontem eu estava pensando isso, né? Às vezes a gente dá mais valor para os eventos que os homens fazem, mas as mulheres elas trazem os filhos, elas trazem os maridos, entendeu? Pelo seu comportamento, suas coisas. E eu acho que é importante as mulheres estarem fortalecidas, né, no meio do grupo, né? Você acabou de citar aí a Carol Marçal. Então, não desista não, tá? E parabéns. E eu sou compacto da ideia que o JB te deu. Não fecha a loja, não. Põe gente para administrar, porque é sobre isso, você aprender a delegar e fazer. Não, acho que foi o Jacques que falou, né? Sei que alguém comentou aí, para não fechar. E assim, a não ser que realmente não for viável, mas eu acho que é uma situação bem bacana, tá? Não tem muito para te perguntar, porque você falou tudo, mas continua. Acho que essa é a questão. Não para não, tá bom? Vamos ver se a Keila toma coragem, quem sabe ela conta a história dela para a gente aqui, mas se a mulherada não se dispõe aí, ó, manda uma mensagem aí, vocês vão falar. Eu acho legal, assim, tipo, quando o Marlon pediu uma mini biografia, né, aí eu comecei a pensar, digo, gente, como é difícil, né, a gente se ver com os nossos resultados. Eu digo, foi desafiador escrever aquele pedacinho ali a meu respeito. Então, tudo isso eu vou analisando, sabe, eu vou pensando, eu digo, nossa, aí eu estava fazendo a apresentação ontem, né, eu digo, meu Deus, a minha história, né, a sua história, ela conecta com alguém, ela vai tocar alguém. O problema é que a gente já quer tocar os milhões, né? A gente vê lá o player lá, né? Que fala para 10 mil, 100 mil pessoas, aí a gente, não, eu vou ficar calada aqui porque eu não vou tocar ninguém. Mas quando eu vi, por exemplo, fazendo as lives, né? Aí chega um inbox lá, diz, olha, essa palavra falou tanto comigo. Eu digo, meu Deus, né? A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Então, se essa mensagem tocar uma pessoa, quem sabe nós não vamos ser aquela. Você vai tocar uma pessoa e essa uma pessoa vai tocar os milhares, né? Então, o seu fruto é o fruto que deu milhares, né? A sua semente é a semente que deu milhares. Então, a gente tem que ter uma visão, né? Ampliada de tudo, né? E não se calar. Cada história conta. Exatamente isso, menina. Você sabe que você está falando isso, e eu comecei uma live na quinta-feira, né? Eu estava fazendo uma live,
E existia uma preocupação, tal, da pessoa que estava fazendo até, porque vai aparecer. Eu falei, olha, vou falar para você, esquece quantas pessoas tem na live, que você não sabe o resultado que isso vai causar e aonde que ela vai chegar. Mas lança, né, a palavra que vai ser. E realmente, só as pessoas que estavam na live, eram 4, tá? Inicialmente, já fez uma disruptura, uma bagunça, um mover, não, sério, porque às vezes a gente acha que não tem valor, ou que não está acontecendo nada, ou que não tem um propósito aquilo. Mas é sobre você entregar a mensagem, sobre você fazer e não parar, que essa é a questão. Se a gente tem constância, aquela sementinha ela vai germinando, entendeu? E principalmente as meninas, que às vezes têm muita atividade e tal, não pare, porque é muito importante quando uma mulher se levanta. A gente vê lá em Provérbios como é que a mulher faz a diferença, e isso assim, de vital importância, entendeu? E a gente, como homem, né, meninos, nós às vezes pisamos um pouco na bola, né? Às vezes a gente deixa a mulher meio de lado, não dá valor, e não sei o quê, e a gente não pode chegar nesse ponto de perder para depois querer conquistar, porque é mais difícil, né? O Cláudio Soares, como é que é o pastor lá, o Cláudio Duarte. É o Cláudio Duarte, Ele fala sobre muito isso. Você faz a marca, mas pode até consertar, mas fica difícil. Então, a gente tem que tomar cuidado nisso. E, às vezes, quando a mulher está mais junto, e isso acontece, a gente aprende um pouco mais também. Entendeu? Então, eu acho que é vital essa questão dessa conexão aí. Então, parabéns pelo teu transbordo, continua e carrega quanto mais você puder. Eu faço voto que as meninas tudo aprendam com você aqui, como é que é esse negócio aí de alinhar. A Cláudia precisa de montar uma loja lá em Curitiba, que ela não entendeu ainda, mas você vai ver, ela vai montar logo. Ela é super empreendedora, ela já foi gerente, já teve lá. Eu não sei se ela vai dar desculpa que é o marido dela que não deixa, mas a gente resolve com ele, peraí. Verdade, tem que seguir. Brincadeiras à parte, mas é bem isso aí mesmo, menina. Não pare, não. Nem que comece na garagem de casa, viu, dona Cláudia? Mas comece. Amém. Parabéns. Montar uma franquia da Jussara aqui em Curitiba. Pronto. Aí, ó, já arrumou a sócia. Acabou. Vamos. Você conhece o Júnior Bessa? Sim. Pois é, isso. Eu estava falando no início, né, que ele é daqui de Manaus e foi para São Paulo, né? Eu sempre ouço as lives dele, sempre estou acompanhando ali, né? Um orgulho, assim, né, Ontem eu tive com ele, está aqui em Barueri, eu trouxe o Carlos do aeroporto, né, que eu peguei ele veio do Sul, tem um evento, inclusive, com a gente hoje aqui, e ele veio também daí, então, gente boa daí, muito bom. Manauara é gente boa. Muito bom. Muito bom, gente. Bom, obrigado, Jussara, pela participação. Hoje também temos a presença, né, que não é muito comum, da Keila e o Jonas. Gostaria de ouvir um pouquinho vocês aí. Só para a gente encerrar. Bom dia, já cheguei no final aqui. Eu sempre participo lá do Reset, lá do Júnior Bessa, e através dele aí que eu conectei com vocês. Já acompanhei umas 2 lives aí. O transbordo de vocês é genuíno e sempre vou colocar na minha programação para estar juntos com vocês aí. Gratidão. Você é de onde, Jonas? Eu sou de Janaúba, Minas Gerais. Legal. Você faz Estamos parte aqui próximo à Bahia, também? região norte mineira. Eu trabalho com contabilidade. Legal. Você está no jogo da vida também? Não entendi. Está no jogo da vida? Estou sim no jogo da vida. Estou no 2º ano, 20x2. Vamos agendar o seu dia para estar aqui, né? E nessa virada do 20x2, aí no 10 em 1, eu fiz um desligamento de uma CLT de quase 16 anos.
e agora estou empreendendo na contabilidade. Parabéns. Obrigado. Gratidão, Jussara. Bom, Posso falar agora? pode. Bom dia, gente. Gratidão, Jussara, por esse transbordo. E, assim, eu sei que você falou muito sobre esse processo da sua ativação da identidade e no sentido também da importância do coração ensinado, mas que é algo que perpassa todas as áreas. Então, assim, se a gente realmente conectar os códigos que você aqui foi usada, né, como instrumento do Pai, para nos ensinar, a gente pode realmente fazer essa aplicação em todas as áreas. Então, a gente sabe que a quantidade, né, de homens que estão empreendendo, mas também de mulheres. E, sabe, ontem mesmo eu conheci uma senhora de 55 anos e ela me contando a trajetória, como ela começou a empreender em São Paulo, fazendo cocada. E ela disse, olha, eu criei 3 filhos fazendo essa cocada. E assim, ela contando assim rapidamente algumas situações, né, da vida, e a gente observando a importância de aplicar. Porque ela disse que recebeu uma orientação, porque na época ela disse, como é que eu vou fazer? Estou separada, estou com 3 filhos em São Paulo, como é que eu vou fazer para sobreviver? E aí ela recebeu uma orientação para fazer essa cocada, e ela falando, e eu fiquei, ó, já entrei em pegar esse código mesmo, sabe? É aplicar, é testar, e ela disse que testou, e hoje está realmente, os filhos já casaram, saíram de casa e tudo, mas ela disse, sabe, a importância que teve aquele primeiro passo lá em São Paulo, hoje ela já está aqui na Bahia, mas é nesse sentido, então é muito importante ver esse movimento de mulheres, e assim, o mundo anseia ouvir tua voz, porque tem muitas e muitas e muitas e muitas mulheres, às vezes a gente nem sabe da dimensão do nosso chamado, mas a gente vai descobrindo no processo. Eu também iniciei a estudar esse movimento mesmo do empreendedorismo, desses primeiros passos, o ano passado, mas é sempre assim, tem que ter esse primeiro passo para que a gente possa crescer de forma exponencial. Eu também participo do Reset, assim como o grupo Parceiros, né, Jogo da Vida, e gratidão, meninos, senhores e senhoras. Você tá onde? Da Bahia? Eu moro em Jacobina, na Bahia. Eu moro em Jacobina, na Bahia. Comecei a participar do grupo através da Cláudia, que a gente já se conectamos, né, Cláudia? E parabéns também, Cláudia, pelo trabalho com a Raquel. Gratidão, gente. Muito bom. Então, acho que foi cumprido mais uma vez o propósito desse projeto, que é juntar pessoas, nos conhecermos, né? Ter essa frequência, porque às vezes está todo mundo aqui em um lugar diferente, né? E às vezes a gente pode pensar, eu estou sozinho aqui acordando cedo, ou estou sozinho aqui lendo um livro, né? Querendo prosperar, né? Mas é uma realidade, né? E a gente vê que realmente a gente supera crenças, barreiras. Então é muito mais fácil, né? Quando a gente vê que outro também está fazendo lá em Manaus. Eu acho que para a maioria de vocês é lá distante, né? Então é real, a gente está avançando sim, podemos destravar, avançar em crenças, né? E ter uma vida melhor, diferente. Então, muito obrigado, Sara. Lembrando de novo, quarta-feira, estamos aí com uma outra programação, sábado. E é isso, obrigado pela participação de todos. Vamos a transbordar a Jussaura também, esse chamado aí esse transbordo dela já ficou isso em mim, já vou falar algum conteúdo aí. A gente sempre está aprendendo, eu sempre estou aprendendo, né? Acredito que vocês também, então é sempre bom tá passando para frente. Estou gostando de ver também o Delcio, os vídeos que ele está fazendo lá, quando ele faz a visita do leilão. Muito bom, muito interessante. Vamos continuar fazendo. Eu acho sim, de extremo valor, né? Porque às vezes é o dia a dia para ele, né? O comum, ele sempre vai lá, mas eu nunca tive essa oportunidade, então estou achando bem legal. Ver se é o que a gente pensa que é pouco, né? Porque tipo, é normal. Para uma outra pessoa pode ser de valor, né? Então é isso, vamos continuar nesse processo. Alex, fala comigo, fecha aí.
Ah, maravilha, né, Gil? Então, a gente, você acabou de falar, né? A gente começa a ver que o propósito vai sendo alcançado, e principalmente nesse dia aqui de sábado que a gente faz, é justamente para conhecer cada um de vocês. Então, Jonas, entre em contato comigo, Keila, querendo participar, tá com a gente, é bom que a gente conheça a história de cada um aqui, né? A maioria aqui já falou, e é justamente sobre isso, a gente ativar pessoas sendo ativado, né? E é isso que a gente está procurando, é isso que a gente está desenvolvendo. E olha, vou falar um negócio para vocês, hein? Nós temos uma pessoa na quarta-feira que vai vir, e eu vou dizer para vocês, cor de rosa também, é das meninas, do Clube das Meninas. Aproveita que o negócio está crescendo, entendeu? Então, é bem sobre isso. Eu fico muito feliz, de verdade, de falar, de ver quando as mulheres se levantam, porque a gente sabe o que é difícil para a mulher, às vezes, se desbloquear umas coisas, por causa de marido, por isso, daquilo, ela comentou aí. Então, é muito bacana. Fala, Jacques. Quer falar? Sim. É que você falou de quarta-feira, eu estou indo viajar na quarta, bem de madrugada, de terça para quarta, e voltarei só essa lua de mel não termina. Calma, rapaz. Depois ele fala que o outro que fala demais. Não, mas falar, rapaz. Mas a lua de mel não termina mais, porque só viajando. Eu vou falar, rapaz. Não tem desculpa, Jackson. Não tem desculpa. O Fred escuta no carro, Jackson. Não tem desculpa. É o seguinte, mas eu vou estar numa imersão num sítio, a 800 quilômetros daqui, um curso maravilhoso de agrofloresta, e lá não vou ter condições de acessar, nem na quarta, nem no sábado. Mas eu ouço, depois, quando eu voltar no domingo, daí eu ouço gravado, porque eu não abro mão de ouvi-los, ok? Eu adorei mesmo ouvi-la, foi muito legal, seu transbordo de hoje, continue nesse caminho. E o Alex, tadinho, ele tem um bloqueio para falar que eu nunca vi, uma dificuldade. Vamos melhorar. Abraço, tchau, viu? Tudo de bom. Mas você faz falta. Ele agora vai para Porto de Galinhas, lá, fica lá, e só quer saber de namorar. Para, meu. Estou indo para Florestal, Minas Gerais. Traz um queijo para nós, só. Gente, parabéns aí, Deus abençoe. Gil, é melhor acabar, bicho. Mete o dedo aí, senão o povo não para de falar, não. Tá bom, feliz sábado. Deus abençoe. Beijo. Jussara, senta além aí.